Hoje com o Dr. Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, falando sobre direito do trabalho, as principais ofensas aos direitos dos trabalhadores. Dr. Marco, intervalo interjornada. O tempo que tem que ter entre o término de uma jornada e o começo da jornada no dia seguinte. Como funciona isso? Então vamos lá. O artigo 66 da CLT traz a regra para o empregado ficar sabendo desse descanso entre duas jornadas. Então hoje eu cumpri a minha jornada normal de trabalho, saí do serviço. Para retornar numa nova jornada diária, eu tenho que descansar no mínimo 11 horas entre duas jornadas. E nós temos muitos empregados, né, trabalhando em períodos de trabalho entre duas jornadas, onde é desrespeitado esse intervalo. E mais uma vez, né, vou citar como exemplo a minha categoria lá em Santo André. Então nós temos muitos restaurantes lá em Santo André, a parte gastronômica, que na sexta-feira à noite é onde os barzinhos vão até mais tarde, as pizzarias. Então nós temos garçons, cozinheiros, cozinheiras, ajudantes de cozinha, saindo na sexta-feira às 2 da manhã do restaurante, e no sábado, como o restaurante serve o almoço, já tem que voltar para o serviço às 10 horas da manhã. Então vamos lá, se eu saio às 2 horas da manhã na sexta-feira e retorno ao trabalho no sábado às 10, quantas horas que eu descansei? 8. E a legislação diz que eu tinha que descansar quantas horas? 11 no mínimo. E é aí que vem mais uma historinha de horas extras. Essas horas que não foram desfrutadas devem ser remuneradas como extraordinárias. Tá? O Tribunal Superior do Trabalho já pacificou, né, essa discussão na jurisprudência. Nós temos a orientação jurisprudencial 355 do Tribunal Superior do Trabalho. E nesse exemplo que eu dei, se o empregado descansou 11 horas, ele teria que descansar 11, ele tem direito a 3 horas extras por esse intervalo violado. E como isso sempre acontece na sexta para o sábado, e normalmente um mês tem 4 semanas, então esse empregado teria no mês 12 horas extras para receber do empregador. Além dos reflexos, né? Isso é bom também passar para os telespectadores. Hora extra é considerada verba salarial. Então todas essas horas extras devem refletir nas férias, no 13º, no fundo de garantia, em todos os direitos trabalhistas. Então é assim que funciona o intervalo interjornada. Por isso que o empregador não gosta de pagar hora extra, né? Porque esse monte de reflexo vira uma bola de neve, né? É verdade. Infelizmente, a carga tributária acaba levando à violação de direitos e sonegação desses direitos. Mas depois o Poder Judiciário, obrigatoriamente, tem que compensar essa regra que foi violada. Doutor Marco Antônio, e com relação às férias, quais são as regras? Então vamos lá. A legislação traz a regra, né, que o empregado tem que saber, só que, mais uma vez, na prática, muitos empregados não estão curtindo suas férias adequadamente. Isso leva a consequência para o Poder Judiciário e isso acarreta em indenização. Como é que funcionam as férias no Brasil? Né? Tudo depende do seu primeiro período aquisitivo, seu Mará. Então, se eu começo a trabalhar hoje numa empresa, eu tenho meus 12 primeiros meses de trabalho para adquirir o direito às férias. Então, se eu começo a trabalhar hoje, em junho de 2012, em junho de 2013, eu adquiri o meu direito de descansar em férias. E aí o empregador é que vai escolher o período de descanso. Porque muitos pensam que é o empregado que escolhe a época das férias. Não é assim. A nossa legislação diz que é o empregador que escolhe a época própria. E o empregador tem mais 12 meses para conceder esses dias de férias, que é o chamado período concessivo. Então o empregado trabalha os 12 primeiros meses para ter o direito de sair em férias. E aí o empregador tem os próximos 12 meses para conceder as férias. E como é que funciona o período de descanso? Depende das faltas injustificadas ao ano. Né? Então vamos na regra clássica, que todos os empregados, todos os telespectadores aqui vão saber. 30 dias de férias. Né? É a regra clássica. Ah, vou sair em férias 30 dias. Mas para você ter direito a 30 dias de férias, você só pode ter até 5 faltas injustificadas no ano. Porque se o empregado tem mais de 5 faltas no ano,
essa regra, o período começa a diminuir. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se no ano, no período aquisitivo, eu tenho 7 faltas injustificadas, eu não tenho mais 30 dias de descanso em férias. Só vou ter direito a 24 dias. Tá? Mas vamos naquilo que hoje estamos querendo falar aqui sobre violação dos direitos trabalhistas, né? Os direitos dos trabalhadores violados. Então, eu tenho direito aos 30 dias. Só que muitos empregadores não estão concedendo nesse período concessivo. Às vezes o empregador chega para o empregado, olha, venceram já os 12 meses, já se passaram os 12 meses e eu não te dei as férias. Então aí nós teremos um problema jurídico para esse empregador. Né? Sempre que acumularmos 2 férias consecutivas, a nossa legislação diz que aquela primeira tem que ser paga de forma dobrada. Né? Então, mais uma vez, por esse direito violado, nós temos muitas ações distribuídas na Justiça do Trabalho. Porque é o que eu falei para vocês, até a Silmara falou, hoje o empregado está num ritmo tão grande de trabalho, que até as férias ele não tem o direito adquirido. O empregador não concede as férias porque precisa do serviço dele lá no trabalho, no emprego, no serviço, e ele acaba não concedendo esses 30 dias de férias. Então, aí depois o empregado entra com a ação para pedir todos os valores dobrados daquelas primeiras férias vencidas não concedidas. É assim que funciona. Muito obrigada. Doutor Marco, aquela história de que isso é muito popular, né? Eu lembro disso até antes de seguir uma carreira jurídica, aquela coisa de que se você falta em um determinado dia da semana, faltou na sexta, perde o domingo, no tema DSR. Isso é mito ou é verdade? Acontece isso? A regra do DSR, tudo vai depender de verdade, essa história de compensação ou não. Hoje em dia, Rogério, as regras estão sempre estabelecidas na convenção coletiva de trabalho. Né? Uma coisa muito importante que o empregado às vezes não sabe. O sindicato patronal e o sindicato dos empregados acabam fazendo um acordo entre eles, né? Criando condições de trabalho. É a chamada convenção coletiva de trabalho. E essa convenção acaba trazendo regras, e regras que acabam, às vezes, reduzindo os direitos previstos na CLT, ou até mesmo aumentando. Então, nós sempre orientamos que se o empregado teve a falta injustificada e o empregador quer descontar o domingo, às vezes tem empregador que quer cortar a cesta básica do mês. Então, para você saber se o empregador pode fazer isso ou não, consulte o sindicato da sua categoria. Porque a convenção coletiva que vai estipular todas essas formas de compensação de horário, faltas injustificadas, a cesta básica se pode cortar ou não, o descanso semanal remunerado. Então, nós sempre orientamos a procura ao departamento jurídico do sindicato. Ok. O colega falou em DSR, né? E o senhor, ao final, esclareceu que é descanso semanal remunerado. Vamos explicar a regra? Justamente. Então, vamos lá. Descanso semanal remunerado. Temos que falar isso. Tá? Nós temos uma regra nova do Tribunal Superior do Trabalho, justamente explicando uma regra de empregadores que violam esse descanso. Descanso semanal remunerado, mais conhecido como DSR. Todo trabalhador, uma vez na semana, tem o direito ao descanso. E a nossa legislação diz que esse descanso tem que ser preferencialmente aos domingos. A lei não fala obrigatoriamente aos domingos. Por isso que o sindicato, às vezes, coloca na convenção a obrigatoriedade aos domingos. E esse descanso semanal tem que ser na semana de 7 dias. Então, finalizando aqui, nós temos muitas empresas que estipulam regimes de horário 7x1, 8x2. Então, o empregado trabalha 7 dias consecutivos e descansa no 8º. Trabalha 8 dias consecutivos para descansar 2. Violou a regra do DSR. Porque o DSR tem que ser na própria semana de 7 dias. Então, o Tribunal Superior do Trabalho diz que esse trabalhador depois pode entrar com processo para pedir esse DSR que foi violado, o pagamento dele em dobro. Silmara, agora é o nosso DSR. Chegou a hora do intervalo. Então, vamos lá. Telespectador, se você quiser participar do nosso programa enviando sugestões, envie um e-mail para direitos e deveres @oabguarulhos.org.br
ou ligue para 2468-8199. Programa Direitos e Deveres volta já.